Influência da mídia no universo infantil versus consumismo. Com o passar do tempo, as pessoas foram se tornando cada vez mais consumistas e capitalistas. Existe uma tendência na sociedade de pessoas serem valorizadas pelo que possuem, seus bens materiais, fama, beleza, roupas e etc. A mídia é um meio eficiente que chega às crianças de maneira muito rápida, devido aos seus diversos programas direcionados a ela, tornando-se grande influenciadora no ato da compra. As crianças estão se tornando fortes consumistas, passando a ser reconhecidas como mini-adultos. As crianças estão sendo cada vez mais seduzidas pelos meios de comunicação. Neste trabalho, veremos quais os fatores de influência da mídia no desejo de consumo das crianças. O acesso midiático das crianças versus influência dos pais. O acesso que as crianças têm às mídias deve ser observado de forma crítica pelos pais. As empresas de publicidade estão se empenhando cada vez mais em criar propagandas e produtos que chamem a atenção das crianças e despertem o interesse pelo consumo. No entanto, isso pode trazer consequências no desenvolvimento dos pequenos. Neste sentido, até mesmo os pais reconhecem a influência dos filhos nas compras e ressaltam que, independente do gênero, ambos influenciam a decisão para a compra. Outra característica que estimula o consumo é a admiração que as crianças têm por seus ídolos ou simplesmente pelo comportamento dos adultos à sua volta. As crianças aprendem a comprar por referência de 3 grupos: família, amigos e meios de comunicação e propaganda. Elas podem ser influenciadas de maneira intencional ou indiretamente pela repetição. Quando as crianças estão vendo televisão, não estão apenas se distraindo, mas também observando vários tipos de personalidade, construindo assim um estilo com o qual se identificam. Psicologia versus consumo. A relação que a criança tem com a mídia é prazerosa, visto que é uma relação feita de exploração sensorial, narrativa, em que aprendemos vendo as histórias dos outros. Ao assumir um papel importante na tentativa de despertar nas crianças uma falsa realidade, importando valores, costumes e conteúdos ideológicos, o mundo televisivo de tal forma se confunde com a realidade. Cabe à psicologia compreender como se dá esse processo e qual é a razão de se tornar um fenômeno tão forte. Se o consumo é realizado através do desejo, o infantil, então, é de maior efetividade, porquanto a publicidade que está diretamente relacionada com o consumo atua de forma que a criança acredite numa realidade que não é a verdadeira e passe a consumir para se tornar a pessoa ideal pela sociedade. Estudos sobre o consumismo infantil são totalmente pertinentes no que diz respeito à sociedade. Uma criança que se torna altamente consumista provavelmente não fará relações baseadas em valores que são essenciais, por exemplo, o respeito e a honestidade, mas provavelmente o fará baseado em seus valores consumistas. Nesse sentido, é importante se pensar como as relações entre as pessoas serão afetadas na nossa sociedade, principalmente as crianças, que são precocemente introduzidas nessa ciranda do consumo. Um aspecto importante de ser ressaltado é como o desenvolvimento psicossocial dessas crianças, que são consumistas, é afetado. A influência causada pela mídia acaba por interferir nos atos, atitudes e na construção da visão do mundo das crianças, as quais têm grande ingenuidade, não percebendo a maldade e a promiscuidade que aparecem nas propagandas televisivas, sendo induzidas por algo ou para algo, pois o fato da criança estar em processo de desenvolvimento biopsicológico faz com que a mesma não tenha o discernimento necessário para compreender o caráter da publicidade, e desse modo, o direcionamento das propagandas se tornam ilegais. As crianças brasileiras sempre foram vistas como consumidores pela televisão,
e, sendo assim, os programas produzidos para elas estão invariavelmente mais preocupados com os interesses comerciais do que com os aspectos sociais ou educacionais. Em 2006, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, concordou com a necessidade de proteger mais o público infantil com personalidade ainda em formação e acabou por estipular algumas novas limitações na seção 11 de seu Código Brasileiro, dispondo que os esforços dos pais, professores, autoridades e comunidade precisam verificar na publicidade o fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Desse modo, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. Eletrônicos versus crianças. Em pesquisa realizada pelo NIC Brasil, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, constatou-se que 59% das crianças entre 5 e 9 anos já utilizam celular e que 84% dessas crianças utilizam o aparelho de telefone móvel apenas para se divertir com jogos. Assim, as empresas vêm investindo em produtos tecnológicos que atraiam o olhar das crianças. Preferência de produto das crianças: celulares, 14%. Tocador de áudio digital, 13%. Tablet, 12%. Videogame, 11%. Bonecos e bonecas, 7%. Pelúcia, 5%. Câmera digital, 4%. E jogos de videogame, 3%. Preferência de consumo. Conforme o gráfico, com relação ao estímulo da TV e propagandas, no desejo de compra de uma criança, foi apurado que 66,67% tem preferência pela possível aquisição de eletrônicos. 16,67% desejam adquirir roupas. 9,99% têm seus desejos voltados para o setor alimentício, vislumbrando o consumo de guloseimas. 6,67% dos entrevistados demonstraram preferência por artigos como tênis e nenhum dos entrevistados preferiu a aquisição de brinquedos. Acesso à internet. A internet é um forte fator de influência no consumo infantil. Relacionado ao acesso à internet, 53,33% dos entrevistados responderam preferir ter acesso ao Facebook. 30% demonstraram preferência por jogos online. 6,67% preferem falar com os amigos, enquanto 6,67% preferem assistir vídeos. E apenas 3,33% do público entrevistado declarou preferência por fazer compras, pois vinculam o ato de decisão de compra aos pais, ainda não observando a si mesmo como consumidores independentes. Atividades de lazer. Nessa figura, a preferência por atividades de lazer, 43,33% das crianças preferem assistir TV. 36,67% dos entrevistados gostam de acessar a internet. 16,67% demonstram preferência pela realização da compra. 3,33% declararam gostar de passeios ao ar livre, como passear num parque. E nenhum dos entrevistados expôs como principal preferência o ato de brincar. O mundo do consumo nos seduz. O apelo da publicidade nos torna ávidos por produtos e serviços em quantidade muito maior que a nossa real necessidade de conforto e sobrevivência. Se isso acontece comigo e com você, que somos adultos, imagine com as crianças. Elas estão na mira das campanhas publicitárias. O público infantil é alvo não só dos anúncios de brinquedos, mas também de carros e até de bebidas. Um bombardeio em mentes ainda ingênuas, incapazes de se defender. Quer
saber qual é o impacto do consumismo infantil? Diminuição das brincadeiras criativas, aumento da violência, da obesidade, consumo de álcool cada vez mais cedo e também a erotização precoce. Isso tudo sem falar na sustentabilidade do planeta, ameaçada por gerações que aprendem a comprar muito antes de serem educadas para exercer a cidadania. Como defender nossas crianças e preservar uma infância saudável? Família, escola e governo têm muito o que fazer. É o que você acompanha no Planeta de hoje. A música lembra o naufrágio de um navio, mas é usada aqui para que esta família navegue em harmonia. Tocar e cantar são atividades que preenchem as horas vagas e, o que é melhor, ajudam a reduzir o tempo que os 4 irmãos passam em frente à TV e na internet. Quais são as normas da casa com relação ao uso de televisão, de computador, essas coisas todas? Tem norma? Tem. Quais são? Tem que ter, porque além de ser muitos filhos, né, a gente tem que ter um certo controle. Então, quem estuda de manhã, quando chega em casa, só pode assistir televisão, assim, logo depois do almoço, só enquanto o outro não sai para estudar, e depois desliga a televisão e a televisão é ligada só depois de 5h30. À tarde não tem televisão. E quem estuda à tarde, a televisão só até 8 horas da manhã. Não pode mais. Durante a semana. No final de semana, libera mais um pouco. É tão desafiador quanto montar um quebra-cabeças, atender aos desejos dos filhos e, ao mesmo tempo, impor limites. Por isso, Maurício e Roberta não economizam no diálogo e aproveitam para dar lições de educação financeira. O pedido para ter uma TV em cada quarto foi recusado. O videogame só foi comprado depois de muita negociação. Aí eu falei com eles, olha, eu preciso lavar meu carro toda semana. Eu pago R$10 para lavar meu carro. Vocês lavarem um carro para mim, eu estou tirando R$10 do meu orçamento. Eu preciso cortar grama todo mês, eu pago R$20 para cortar grama. Aí nós fizemos uma conta, quanto que dá por mês? Ah, mãe, dá R$80 por mês. Então, eu vou tirar R$80 do que eu já gasto e pago a prestação do PlayStation. Se vocês fizerem o combinado. Perfeitamente. O controle remoto da única TV da casa tem um dono diferente a cada dia da semana. É ele quem escolhe o que vai ser visto por todos. Os pais estão sempre por perto para monitorar a qualidade e os horários da programação. Desde o início, desde criancinha, esse controle com relação ao conteúdo. A gente evita que eles assistam coisas que tenham relação com violência. Procura sempre alguma coisa educativa para assistir, algo que seja que agregue alguma coisa no conhecimento, na cultura deles. Ana Clara, Guilherme, Daniel e Fábio são como outras crianças e adolescentes da idade deles. Têm desejos, mas sabem que é preciso fazer escolhas de forma consciente. Quero um celular novo, porque o meu caiu na água e não funciona bem, mas dá pra... E um tablet. É? E o que você está fazendo para conseguir esse celular novo ou esse tablet? Eu trabalho no Quintal, Brasil, como monitora da cama elástica. A nossa obrigação de pai e mãe é ajudar eles a construir a personalidade, construir o futuro deles. A gente quer que nossos filhos sejam felizes e sejam homens de bem. Então, em cima disso... O consumismo não colabora com isso. Não colabora com isso. O
que você acabou de ver na casa da Roberta ainda é exceção. Na realidade, as crianças brasileiras estão entre as que mais assistem à TV no mundo. Em média, são 5 horas por dia, segundo o Ibope. Eu acho que essa defesa da infância, da inocência, da pureza, colocar para elas valores mais altruístas, mais positivos, mais solidários, menos competitivos e menos materialistas é papel dos pais. Então, essa questão da televisão, quanto que ela entra dentro da casa das pessoas e o quanto que os pais, muitas vezes, se tornam omissos por não afastarem as crianças desses conteúdos. Aquilo que o pai assiste não é necessariamente o mais indicado para a criança assistir. E mesmo quando o conteúdo é direcionado às crianças, muitas vezes eles não são tão positivos, não são tão construtivos como os pais gostariam. A televisão é o principal canal de veiculação das propagandas que falam diretamente com as crianças. Uma das consequências desta exposição excessiva é o aumento da obesidade infantil. Anúncios de alimentos recheados com altos teores de gordura e açúcar e embalados em alegres e coloridos personagens infantis conquistam a meninada. Uma pesquisa também do Ibope mostra que o sobrepeso já atinge 15% das crianças brasileiras. O que é isso daqui? É uma cenoura, que eu odeio. É um rabanete? Os rabanetes? A picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Segundo o Ministério da Saúde, mais de 60% das crianças com idade entre 5 e 10 anos não consomem frutas, legumes e verduras. A Malu é uma delas. Ela costuma trocar as refeições por guloseimas, que são degustadas sempre em frente à TV. É onde ela passa um bom tempo assistindo aos programas preferidos. Outro lugar que Malu gosta de frequentar é o salão de beleza. Unha e cabelo ficam sob os cuidados de uma profissional. Maquiagem ela mesma faz na pequena penteadeira. Quantas barras você tem? Você sabe? Não sei, só cantar aqui quantas barras. Deixa eu ver, conta pra mim, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 barras? É? Como é que você faz pra você escolher os brinquedos? Onde é que você vê e fala assim, eu quero um desse? Na televisão e no shopping. Essa questão do consumismo infantil também está ligada a essa erotização precoce e também a questão da obesidade infantil, né? São problemas sérios. Crianças que estão deixando de ser criança muito cedo, que é a questão da erotização precoce, e a questão também de hábitos não saudáveis. A gente vê que a publicidade, né, principalmente na TV, nas revistinhas em quadrinho, nas revistas na internet, dos alimentos não saudáveis é muito forte. Então, guloseimas, bebidas açucaradas e uma série de outros alimentos que poderiam estar eventualmente no cardápio das crianças, elas estão com muita frequência. Então, eu acho que esses estímulos, eles, em cima da criança, eles são muito fortes. Eles convencem de uma forma, assim, que é muito difícil para o pai dizer não. Ela costuma pedir, assim, muita coisa que ela vê na televisão? Pede, demais. Tudo que passa na televisão ela quer. Ela fala que não é tudo, não. É só de menina, né, Malu? Os de menina ela não quer, não. Mas tudo que passa na televisão, principalmente se for de Barbie. Ela é apaixonada com Barbie. Já teve alguma coisa que ela pediu e você falou não, que você não achou adequado? Ou por causa da idade, ou por algum outro motivo? Ou normalmente você acha que ela pede coisas que são adequadas? Não, ela pediu celular. Ela queria de todo jeito um celular. A gente falou que não é a idade. Acho que 6 anos, ela vai fazer 6 agora. Acho que não é a idade de ter celular. Tudo tem seu tempo. Porque se for pular etapas... Minha mãe falou dessa.
10 anos. Com 10 anos eu vou te dar um celular, agora não. Agora, quando é brinquedo, a gente releva um pouco, se for da idade dela. Eu já tenho celular de brinquedo. De brinquedo você tem, né? Papai te deu um que não usava mais, né? Só você brincar. Não foi? Mas a gente não deu, não. O consumismo que a pessoa tem, ele pode ser vitorioso para a economia, mas ele é prejudicial em vários aspectos. Eu diria, o aspecto ambiental, o aspecto econômico, o superendividamento que cresce cada vez mais, e no aspecto pessoal, né? A própria satisfação, o crescimento da pessoa, a pessoa atingir o nível que ela considera satisfatório de dignidade, hoje, infelizmente, está ligado ao poder de consumo. Uma pessoa, infelizmente, para o nosso mercado, para o nosso mundo moderno, ela é uma pessoa digna, é uma pessoa cidadã, se ela puder exercer a sua capacidade de consumo. Essa visão é incorreta. Essa visão, infelizmente, é incorreta. E o que nós percebemos claramente é que esse espírito consumista, ele é implantado na pessoa desde a infância. Então o consumismo fala disso, que a gente muitas vezes é levado a acreditar que a gente precisa de um produto, quando na verdade a gente não precisa, na verdade a gente quer, mas a gente quer porque a gente foi incentivado por uma propaganda. É possível reeducar crianças que se tornam consumidoras bem antes de aprender qual é o impacto das escolhas na nossa própria vida e também no meio ambiente? Para a educadora ambiental, basta saber como falar com elas. O que a publicidade fala com a gente? Lançamento novo, nova boneca, tem uma boneca nova, com uma roupa nova, um carrinho, super lançamento. Não é isso que eles falam com a gente? E o que acontece? Só para gastar mais para as empresas que vendem esses brinquedos faturar. Desirê leva educação ambiental para crianças e adultos em grupos, empresas e escolas. Ela usa a cartilha sobre consumismo infantil, feita pelo Ministério do Meio Ambiente, com a colaboração do Instituto Alana. É de onde saem lições preciosas. Então, quando a gente fala que a gente pode ter consciência dos impactos pessoais, sociais e ambientais do consumismo, a gente está dizendo que a gente tem que pensar muito bem antes de escolher um produto, antes de assistir um programa de televisão. Os programas estão cheios de publicidade lá, falando o tempo todo que a gente tem que comprar, consumir, que a gente precisa daquilo. Então a gente pode fazer uma vida muito mais simples e muito mais alegre sem precisar comprar tantas coisas. Os resultados dessa conversa são rápidos e deles pode partir uma revolução que vai mudar a forma como todos nós encaramos o consumo.